Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre a direção de futebol do Grêmio, né? Eu quero botar aí o presidente Alberto Guerra, o vice-presidente de futebol Antônio Brum e o diretor executivo de futebol Luiz Wagner Vivian. E eu critiquei muito, porque realmente essa janela do Grêmio, até essa última semana, ela tinha 3 contratações, né? O Marquezin, o Dodi e o Soteldo. E aí nada de acontecer. E aí durante um longo tempo a gente ouviu entrevistas, declarações, discursos, mas na prática nos dava a entender que não vinha ninguém. Agora, se a gente critica pela inoperância, opa, nós temos que também elogiar pela eficiência. E eles foram eficientes na minha opinião, porque nos últimos dias o Grêmio teve mais 4 contratações. O Mike, que ainda a gente tem que discutir, tem que confirmar essa informação que ele veio com uma lesão na sola do pé, mas a gente tem o Duqueiroz, a gente tem o Pavon e o Diego Costa. E esses jogadores, eu não tenho dúvida que eles entram como titulares. E possivelmente, inclusive, grande parte deles jogando já o Grenal do domingo. Vamos falar sobre isso, como é que se desenrolou tudo isso? E eu quero parabenizar, eu critiquei e agora eu quero parabenizar a direção de futebol do Grêmio pela eficiência dos últimos dias. Vamos falar disso? Depois da vinheta. Esse vídeo para KTO, não perde o teu tempo procurando aplicativo, porque não tem aplicativo, a KTO é site, e aí tu tem aí acontecendo os principais campeonatos estaduais, as principais ligas europeias, olha, Semana de Grenal, já tem odd lá na KTO perguntando quem ganha o Campeonato Brasileiro, então não perde teu tempo, vai em kto.com, faz teu registro, usa o cupom BAGÉ, porque daí de cara tu já ganha 20% de bonificação no teu primeiro depósito. Bom, bora lá falar então sobre a direção de futebol do Grêmio. Vocês lembram que eu fiz material cobrando, lá no Debate Raiz, cobrando forte também? Cadê o Luiz Wagner Vivian, que não aparece? E teve um momento que eu cheguei a falar, eu não quero que ele apareça, eu quero que ele contrate. Então, se foram criticados, porque na minha opinião estavam sendo inoperantes, não podia ter tanta dificuldade assim para contratar um jogador, eu quero elogiar agora, porque para mim, a semana que passou, em que fechou na sexta-feira o período de inscrições, né, inscrições é bom, o período de inscrições para jogar o Campeonato Gaúcho, para mim ela foi satisfatória. Duqueiroz entrou agora contra o Santa Cruz, mostrou a qualidade que a gente já esperava. Pavon vai correr atrás de um prato de comida. Eu estava acompanhando hoje, inclusive, relatos da imprensa de Minas Gerais e principalmente acompanhando ali movimentação nas redes sociais de torcedores do Atlético, e estava todo mundo assim extasiado. Poxa, que ele não tinha feito tudo isso, ele já chegou lá, em poucos minutos em campo ele faz um gol e dá 2 assistências. Então o Pavon, eu acredito que vai ser até titular do Grenal. Falei no vídeo anterior, né, no vídeo pela manhã hoje que eu coloquei, eu falei sobre Duqueiroz e sobre Pavon. Diego Costa, aí o Diego Costa a gente precisa fatiar. O que foi a crítica ao Diego Costa? Pelo menos da minha parte, tá? Quando o Antônio Brum tinha dado a última entrevista antes destas contratações, aliás, foi a última entrevista dele, né? Claro, antes de apresentar lá o Duqueiroz e apresentar o Diego Costa, ele tinha falado que o Grêmio dependia daquela janela, aquele período de dias em que fechava ali entre final de janeiro e início de fevereiro, porque o Grêmio tinha um jogador que estava empregado e que dependia de algumas movimentações dessa janela, que envolvia até saída ou chegada de jogadores na Europa, para que o Grêmio pudesse anunciar um jogador. Aí todo mundo começou a procurar, vem cá, mas será que vai ser de novo o Rodrigo Muniz, ou esse ou aquele, e apareceu o jogador do West Ham, enfim, uma série de jogadores. Porque se o Diego Costa estava no mercado desde dezembro, por que cargas d'água o Grêmio não foi no Diego Costa? Porque não era o Diego Costa o primeiro plano. Então a minha crítica era essa, sabe? Não vem me contar que o plano era o Diego Costa, porque não era. Bom, mas voltando agora a essa situação de elogiar a diretoria. Eu tô fazendo um vídeo para elogiar, não tem por que eu começar a criticar. E se eu tiver que criticar, eu vou criticar. Eu sou muito sincero nessa situação. Eu não tenho ninguém para mascote. Se eu tiver que elogiar o presidente Guerra, criticar o presidente Guerra, Antônio Brum, o CEO, o Márcio Ramos, o diretor executivo de futebol remunerado, Luiz Wagner Vivian, Renato, se eu tiver que criticar ou elogiar, eu vou fazer de acordo com aquilo que está na minha consciência, aquilo que eu considero. Né? E respeito quem diverge, a gente pode divergir, pode discordar sem problema nenhum. O contraditório sempre é válido. Agora, neste momento, para mim, as contratações foram muito boas, porque o Diego Costa é um jogador que, assim que ele entrar em campo, e eu espero que seja o clássico Grenal, é essa dúvida que tem daqui para frente agora, mas o Diego Costa é um jogador que a bola chegando ele vai guardar, para falar uma linguagem direta do futebol, diferente da dificuldade que o João Pedro tem, por exemplo, de chutar a gol, de finalizar. A bola chegando pro Diego Costa, ele não vai ter dificuldade em jogar para dentro do gol.
e acertar a goleira, que é algo que tem muito difícil atualmente nos atacantes do Grêmio. E aí o Mike fica naquela agora, foi um negócio de ocasião. Pelo que eu vi, eu não acompanhava o Mike, já falei isso pra vocês, mas pelo que eu vi dos vídeos, tô me valendo de imagens do YouTube, ele é um jogador que tem uma capacidade maior de defesa do que tem o Reinaldo. Pode ser um substituto do Reinaldo, de qualquer maneira ele tá vindo com uma lesão pra curar ainda na sola do pé. Mas Duqueiroz, Diego Costa e Pavon, a gente tá falando de 4 jogadores em que 3 chegam já em nível de titularidade. E aí, se a gente somar, pegar um 7 direto lá, o Dodge é um jogador discreto para grupo, o Mike é um jogador que a gente não sabe muita coisa, sobram 5. A gente tá falando do Marquezinho, que eu penso até que falhou, porque eu acho que ele tomou um gol de muito longe contra o São Luís, mas para mim ele é o goleiro da Libertadores. A gente tá falando do Marquezinho, do Soteldo que se recuperando é titular absoluto, e desses 3 que chegaram, Pavon, Duqueiroz e Diego Costa. Ou seja, de 7 contratações, 5 titulares, eu quero parabenizar. Critiquei na inoperância e estou elogiando na eficiência. Mas eu quero saber o que vocês pensam também. Já aproveita e te inscreve no canal, deixa o teu like aí e aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco!